noite. Vamos começar de novo. Nem parece que o Espírito Santo está aqui. Boa noite. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria. Que Deus possa fazer frutificar esse momento que nós vivemos agora. O que mais fazer depois dessa oração? Precisa? Tem mais alguma coisa para fazer? Porque Deus agiu profundamente. Talvez você fale, nossa, Deus não falou comigo. Pode ter certeza, a semana vai começar. Sua semana de domingo já começa hoje, na graça. Depois das 5, a liturgia já celebra o dia de amanhã. Então já é domingo, é dia do Senhor para nós. É dia do Senhor para nós aqui, amém? Amém. O coração sentiu paz na oração? Sim. Amém? Porque Deus corrige a quem Ele ama. E muitas vezes, eu digo porque o que mais nós podemos fazer? Porque a Lúcia já rezou tudo aquilo que eu preparei falar. Isso é coisa de Deus. Talvez, né, Deus queira um pouco mais, né? Mas a oração em profundidade, a música que ajuda, vai muito mais além do que as palavras. Entende? Por isso Deus já abriu o coração. Agora nós vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5. Tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Essa palavra, né, Jesus ensina aos discípulos a rezar a oração do Pai Nosso. Ela vem logo depois, né? E em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro, não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Nós vamos parar um pouquinho por aqui, tá bom? Rapidamente, né? Às vezes algumas passagens assim parece a gente não compreender direito, né? Puxa vida, o que custa levantar e atender o amigo, né? Mas a gente aprende, né? A gente vai ouvindo aqueles que conhecem a Bíblia, que estudam profundamente, que vê a tradução, de onde veio, o significado, e também leva a gente a ver aquele tempo, né? Porque naquela época, às vezes, até casas eram construídas, a parede, uma das paredes da casa era rocha, então, quer dizer, não tinha porta dos fundos, só porta de entrada. E às vezes era uma porta que precisava ser muito bem trancada. Por quê? Qualquer um podia entrar. Então, existia porta com tramela e chave? Não, nós estamos falando de há mais de 2.000 anos atrás. E eles fechavam, né? E dormiam todos num único cômodo, não tinha espaço. Aí luz apagada, né? A lamparina apagou. Aí alguém bate na sua porta, como é que você vai levantar? O marido, a mulher, os filhos, às vezes tinha mais, né, gente na família, e você vai levantar, o que você vai fazer se você andar no escuro sem ver? Você vai pisar em alguém. Por isso ele responde dessa maneira, não é que ele é mau, tá? É que isso quer dizer assim, é difícil, né? É difícil para eles também. Mas o que Jesus disse? Jesus conhece essa situação, porque Jesus, como judeu, vivia essa época. Ele disse, se ele não se levantar para te atender, olha, ele ia fazer um sacrifício, talvez ele ia pisar em alguém, ele ia tropeçar, ele ia cair, né? E ter que levantar, abrir aquela porta que às vezes era uma coisa difícil já de abrir e ter que abrir de novo. Ele vai se levantar para lhe dar os pães, e até mais do que aquilo que você pede, certo? Até aqui nós entendemos? Então, o que Jesus quer dizer com isso aqui? Nós devemos insistir na oração, tá bom?
Ele mesmo está falando, insiste, incomoda a pessoa, né? Porque olha, se ele não der porque você está importunando, né? Ele vai te dar para se livrar de você, não é porque ele é seu amigo, talvez, né? Mas porque ele quer que você pare de incomodar. A família dele está dormindo. O Senhor está dizendo, incomode a Deus. A Deus, sim, nós precisamos incomodar. Às vezes a gente não precisa ficar incomodando muitas pessoas, mas também nós podemos pedir ajuda. Mas a Deus nós devemos incomodar sempre. Pergunto para você. Você tem incomodado a Deus com as suas dificuldades? Tem incomodado a Deus? Santa Teresa d'Ávila diz assim, anotei, deixa eu falar, porque às vezes a gente vai falar alguma coisa que o Santo falou, a gente coloca uma vírgula a mais. Ela diz assim, a oração, aonde está? A oração é um diálogo de intimidade com quem nós sabemos que nos conhece profundamente, entendeu? A oração é um diálogo de intimidade com quem nós sabemos que nos ama e nos conhece profundamente. Quando nós conversamos com Deus, quando nós levamos as nossas dificuldades para o Senhor, não é incômodo. É isso que Ele quer. A Lúcia não foi rezando aqui? Abre seu coração. Fale para o Senhor. Às vezes a gente conta para todo mundo, né? Conta até na internet e chora e lamenta. E por que a gente não pode contar para os outros? Pode. A gente pode pedir oração. Hoje mesmo um amigo partilhou, perdeu a mãe no Brasil. Por que ele partilhou? Que é para a gente rezar pela alma dela, para a gente rezar pela família dele, por ele. Quem aqui já perdeu familiar estando no Brasil, você aqui, a gente sabe quanto é difícil. É difícil sempre. A gente pode pedir, mas a gente tem que pedir para quem pode resolver, para quem pode nos ajudar. E aí, às vezes, a gente se decepciona, porque a gente pensa assim, Deus não me escutou, o Senhor não quis me ouvir. Não é isso. Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para cada coisa. E o tempo de fazer frutificar a sua oração é no tempo dele. Porque Deus cuida de raiz. Deus cuida da raiz. Sabe, Ele vai lá aonde a gente não vê. Quando nós rezávamos pela oração desse grupo, o Senhor deu uma visualização de um caramujo. Sabe aqueles caramujos grandes na praia que a gente põe para ver se escuta o mar? Um caramujo. E ele mostrava dentro. Lá estava a ostra e os grãozinhos de areia. Ela quer limpar, né? Ela quer tirar o intruso que é o grãozinho de areia. E o que ela faz? Ela faz uma pérola. Ela faz uma pedra bonita. Às vezes as suas dores, as suas lutas, as minhas, é uma areinha nas mãos daquele Senhor que está fazendo uma linda pérola. Mas a gente não sabe sofrer. A gente não sabe esperar. Mas com Deus a gente precisa pedir não só o pão que a gente precisa. Qual é a necessidade que você precisa? Que o Senhor vá na profundidade da sua necessidade. Mostra para Ele, conta para Ele, em detalhes. Às vezes a gente senta com as pessoas e conta tanta coisa íntima de nós, né? E não conta para o Senhor a intimidade. Fala a verdade, não tenha medo. Deus não é um pai que culpa a gente. Ele sabe que, infelizmente, nós trazemos em nós a concupiscência do pecado. Ele é tão bom, que Ele deu o seu Filho amado. Eu vou voltar na palavra, mas é preciso que a gente fale isso. Ele deu o seu Filho amado para nos libertar. Quando Jesus na cruz morreu, chagado, e Ele disse, Pai, por que me abandonaste? Jesus era puro pecado. E Ele sentiu o quanto o pecado faz mal a nós. Nos afasta de Deus. Jesus se sentiu longe do Pai. Mas o Pai não o abandonou. Mas Ele era pecado. Ele assumiu os nossos pecados e morreu por nós. Mas ressuscitou. Entende? Aí veio a libertação. E é isso que hoje o Senhor quer fazer no meu e no seu coração. O Senhor quer nos curar,
nos libertar e nos restaurar. Mas para isso é preciso que a gente tenha intimidade com o Senhor. Quando nós falamos dessa palavra que Jesus diz, né? Incomoda? Como que você pode? É só aquele momento de oração? Não, em tudo que você fizer. Faz a sua vida um diálogo com Deus constante. Está dirigindo, né? A gente já sabe, é sempre assim, vai rezando o terço. Se você não sabe o terço de cor, coloca para ir aprendendo, vai ouvindo. Sabe, às vezes a gente vai escutando. Foi ontem, acho que eu fui parei do lado de um carro. Eu falei, meu Deus, não é possível que a pessoa consegue ouvir isso, mas um tum-tum-tum tão grande dentro daquilo, ele vai ficar surdo, sabe? Como que Deus berre, grite para aquela pessoa, não vai ouvir nunca, não passa o farol, está vindo alguém, sabe, que vai cruzar na sua frente, mesmo que você esteja no verde, quantas vezes? Mesmo que Deus queira falar, a pessoa está tão, sabe, envolta naquilo, que não há Deus que consiga chegar naquele coração. Aprendemos então que nós temos sim realidades que nós podemos levar a Deus e devemos levar todas, as grandes e as pequenas também, tá bom? Mas nós precisamos insistir com Deus, porque a demora de Deus não é perda de tempo. Deus não demora, Deus capricha. Aquilo que Ele vai nos dar íntegro e limpo. Porque Deus é santo, santo, santo. Aí fala, então não posso falar com ele. Pois é, mas pode. Porque Ele nos deixou um caminho. Ele nos deixou uma estradinha que nos leva para o coração. E quando nós falamos da insistência, no versículo 9, eu vos digo, pedi e dar-se-á, batei e achareis, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, lhe se abrirá. Entende? Jesus está falando para a gente bater aonde? Eu trouxe esse livrinho aqui, eu ia trazer um quadro, mas era tão grande, eu cheguei a caber aqui. Dá para ver? Pequenininho, né? De longe, mas dá para ver? Uma mão de Jesus aponta para abençoar. Concorda? A outra mão aponta o coração dele aberto. E tem uma chaga. Tem uma chaga, né? Na cruz o soldado furou o coração de Jesus. E saiu sangue e água. Ali nasceu a igreja. E é nessas chagas que Ele quer que a gente se esconda. É ali que a gente precisa estar. E Ele disse, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Então nós precisamos entender que lá é o nosso lugar. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, os meus pecados. Às vezes Deus trabalha no vaso, né? Nós já falamos na pregação passada aqui, do vaso do oleiro, e o vaso quebrou, rachou, e caiu um mosquitinho voando lá meio desavisado. Não faz parte da decoração do vaso. Ele tem que fazer tudo de novo. Você consegue pensar nos momentos de sofrimento da sua vida, que você é um vaso sendo moldado novamente pela mão de Deus? E aí a gente precisa começar a pedir. E a primeira coisa que a gente precisa pedir para o Senhor é a intimidade. Porque se nós tivermos intimidade com Ele, nós vamos crescer na confiança. Nós vamos deixar Ele operar em nós tudo que Ele precisa fazer. Tudo que Ele, por quê? A Lúcia rezou aqui. Nós fechamos o coração e não deixamos Deus agir em nós. Amém? Concorda? Tem coisas que a gente não quer deixar Deus mexer, não. Para nós podermos sentir Deus agindo em nós. Para a gente poder sentir que as muralhas estão caindo, porque existem muralhas espirituais muito grandes que nos separam do coração de Deus. Ontem nós vivemos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Quem aqui acompanhou a novena do Sagrado Coração de Jesus? Pela Voz do Peregrino, pela Livraria Católica ou em outro lugar? Em outro site, acompanhou? Quem acompanhou? Amém. Quantas promessas? 12 promessas. E eu li esses dias, acho que foi São João Damasceno que fala, né? Se você não acredita em mim, na minha pregação, acredite pelo menos em Jesus, porque Ele não é mentiroso. Jesus não mente, viu?
as promessas dele se cumprem na nossa vida. Talvez você fale, camiseta, o quadro, crucifixo que você traz, você usa com respeito. Deus está caminhando com você. Mas também, para a gente adquirir intimidade, né? E conhecer em profundidade o coração de Deus, porque aí vem a vitória, porque Deus luta em nosso favor, mas nós também temos que sair do comodismo. E nós só vamos vencer quando nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor. A Lúcia disse uma frase, e eu tinha anotado isso aqui. Eu vou ler a frase, você vai lembrar se ela falou isso para você hoje ou não, no momento da oração. Sim? Quem decide tudo sobre as áreas da minha vida é Jesus. A Lúcia falou sobre as áreas da vida? Falou, não falou? É Jesus que decide. É esse Deus que quer ter intimidade conosco. Às vezes Deus cozinha um pouquinho a gente no banho-maria, que é para a gente não fugir dele, porque a gente o padre fala, um bagre, saboado, sabonete, tudo escorrega da mão de Deus, né? Foge da igreja, não quer ficar. Mas Deus quer ter intimidade conosco. Jesus precisa ser amado por nós, porque Ele precisa do nosso amor também. Ele merece, né? Pagou a nossa liberdade com preço de sangue. Então Ele merece todo o nosso amor. Deus quer que o nosso coração acredite nele. Porque existe tanta coisa na internet, hoje está tudo muito fácil, né? E às vezes a gente pensa que a fé, que o amor de Deus também é um botão que a gente clica e já acontece. Não é. A gente pode viver da modernidade, não tem problema, desde que quando você vai no médico, ele faz um memoário e fala, olha, você está tendo um AVC. Minha Nossa Senhora, mas curou, eu saí do hospital. Deus cuidou de mim, a Lúcia passou por isso. Quantas realidades? Que é maravilhoso quando a gente vê a tecnologia. Pega um carro, sai, vai viajar com a família, vai passear. Agora, a fé, não. A intimidade com Deus também não. Não é botãozinho que a gente clica. Onde está a intimidade com Deus? Começar no meu coração. Começa da palavra de Deus, da escuta da palavra, da oração, do silêncio, de ficar quietinho, de pensar, aonde eu vou? Jesus pode ir comigo? Os lugares que eu frequento, Jesus pode frequentar comigo? E aquele vai, o Espírito Santo não larga a gente, né? As conversas que eu tenho, Jesus pode participar? Às vezes no trabalho, com os amigos, lá no futebol, lá na academia, né? Onde, na manicure, na cabeleireira, onde a gente vai? Jesus pode participar? Nossa Senhora também, né? Porque hoje é o dia do Imaculado Coração dela, a gente não pode esquecer. Quando eu abro a internet, o computador, o meu celular, Jesus pode ver? Entende? Se não dá, nem tudo é. Às vezes nem tudo é pecado. Mas se é bom tirar rápido, muito rápido. Porque tudo que é mal vem e nos faz sentir vergonha diante de Deus. Faz sentir que a gente não merece aquele amor. Não. Nós precisamos ser perfume de Cristo onde a gente vai, viu? Foi para isso que você nasceu. Foi para isso que é a missão da sua vida, exalar o amor de nosso Senhor Jesus. E a gente pode bater, pedir, que vai achar, vai receber, Ele vai dar. Mas antes dele dar o que a gente mais pede, Ele dá o que a gente mais precisa, amém? Ele dá o que a gente mais precisa. E a gente precisa dele. Só que muitas vezes não é Ele que vai embora. Somos nós que nos afastamos. Por desconfiança, principalmente. Como é confiar? Um exemplo da Bíblia que a gente pode dar, São José. São José, ele não viu o anjo quando ele dormia e não viu Deus. Ele teve um sonho. Você acredita nos sonhos proféticos? Acredita? Pode ser que não seja o profético, né? Também pode ser humano e pode ser uma inspiração maligna, sim. Mas tudo que é de Deus traz paz. E São José acreditou nos sonhos que ele teve. Ele ouviu a voz do anjo no sonho e São José fez conforme a vontade de Deus. Isso é intimidade, entende?
E olha, ele salvou a família de Nazaré. Um outro exemplo que se assemelha em São José, porque tem os olhos voltados para ele. Santa Teresa d'Ávila. Reformou o Carmelo, uma santa conhecidíssima. Essa frase, né? A oração é um tratado de amizade com quem sabemos que nos ama, é dela. Ela estava no convento, ela ficou muito doente, o pai mandou buscar, ela morreu. As irmãs já tinham preparado lá onde ela morava, no convento, que estava o velório dela, para sepultar, né, o túmulo dela. O pai não deixou, falou, minha filha não está morta. Ó, não tinha, né? Não tinha tecnologia, não tinha raio-x, não tinha nada, né? Não tinha nada que pudesse dizer que ela estava viva. 3 dias ela ficou morta. E ela ressuscitou. Você acredita? A nossa fé é grande assim para acreditar igual Santa Teresa, não é igual o pai dela. O pai dela falou, a minha filha não está morta. E não deixou levar. Não deixou. E ela ressuscitou. E olha o que essa mulher fez na igreja. Isso é intimidade com Deus. Isso é abandonar-se em Deus. Isso é viver para Deus. No cotidiano da vida. Todo lugar que a gente for, não, sabe? Deus não quer a gente com a aureolinha ainda. Não temos, né? E por falar em sonho, Deus fala através dos sonhos, sim. Deus dá seus dons no Espírito, que pode ser algo para a nossa vida. Um dia, logo no começo da minha caminhada, o Senhor me deu um sonho. Ele me mostrava a Fran, uma camiseta vermelha, sentada no palco assim, de um auditório, né? Como se tivesse acabado um evento. Com um violãozinho, aquele violãozinho que o Henrique aprendeu a tocar nele, depois o Yud, depois o João Pedro, veio o fruto do ministério dela. E naquele sonho eu via Jesus chegar para ela. Você lembra que eu te contei desse sonho? Jesus falou para ela assim, foi todo mundo embora, só ficou você? Aconteceu isso alguma vez na sua vida, de você sentir que tinha todo mundo embora, só ficou você? Então a profecia se cumpriu? E se cumpre até hoje? Então vamos aplaudir Jesus? Foi um sonho. E eu estava começando a chegar na igreja. Sabia muita coisa sobre isso, não. Mas eu tinha coragem de falar para ela que eu fiquei tão feliz de ver, sabe, assim, que eu senti o amor de Deus ali. Eu senti Jesus falando com ela. Eu falei, eu preciso contar para ela. Deus é assim. Deus é simples, gente. A gente precisa andar com Ele de coração livre. Claro que a gente é imperfeito e as nossas imperfeições são muito grandes. Outro santo que viveu como assim, Deus ensinou a ele e ele deu frutos tão grandes também. Por quê? Aí eu vou falando, o que eu vou falando vai remetendo a nós a realidade da nossa caminhada de fé, tá bom? Sem fé também a gente não consegue ter intimidade com Deus, porque a gente tem que acreditar que aquilo é de Deus. Trouxe paz, espera. Ou Ele vai fazer ou Ele não vai, entendeu? Mas se eu estou com Ele, nós estamos vendo as realidades do mundo hoje, né? Olha a realidade do Rio Grande do Sul. Como a gente pode dizer? E por que Deus não fez nada? Deus estava lá. As catástrofes, o que Deus pode fazer? É da natureza? Às vezes é o homem que vai onde não deveria, às vezes é um erro na topografia, realidades que circundam aquele lugar, entende? Aí, eu vou dar um parênteses aqui, vamos continuar. Qual é a principal preocupação de Deus comigo e com você? É o nosso corpo material? A gente ficar bacana e tudo mais? Não. É os bens que a gente tem? Não. É a pessoa. Nós temos, mas isso tudo vai virar pó. Do pó vieste ao pó voltarás. Um dia eu fui num lugar, estava no salão, e eu vi a música lá e eu falei, meu Deus, a gente... Não era no salão, onde é que eu estava? Não lembro. A pessoa me contou. Aí depois eu falei para ela que eu ouvi a música em algum lugar, ela falou assim, é assim mesmo. Eu entendi assim, do pó vieste, do pó eu vim, ao pó eu voltarei. Né? A música não é assim, do copo eu vim, ao copo eu voltarei. Eu falei, meu Deus. Então o cara deve até morrer, né? Falo, gente, às vezes a gente brinca com a palavra de Deus,
mas nós vamos voltar ao pó. Eu tenho que acreditar nisso. Eu não posso, né? Sabe lá, né? Porque falou aqui, conhece a palavra, né? Porque se falou assim, mas eu falo, a boca fala do que o coração está cheio. Será que essa pessoa quer morrer assim? No copo, na bebida? Meu Deus, né? Um dia eu vou voltar ao pó. Fala para uma pessoa que está do seu lado, um dia você vai voltar ao pó. Fala para ela. Fala para mim, Francelize. Eu vou voltar ao pó também. Todo mundo vai voltar ao pó. Mas você sabe de uma coisa? O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado com a nossa alma. Existe um santo, chama São Tomás de Aquino, ele fala sobre a alma esponsal. Você sabia que a sua alma é esposa de Deus? Você é esposa, sabia? Esposa, fala para o seu marido, você é esposa. Fala para ele. Aprende que você é esposa, a sua alma é esposa de Cristo. Você também, viu? Todos nós. Agora, marido, fala para sua esposa. Todos nós somos esposa, a nossa alma é esponsal. Na cruz, quando Jesus, pecado, chagado, todo pelo pecado, morreu, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele entregou tudo dele. Para dizer, Pai, eles não vão se perder. Porque o pecado dominava o mundo. Se não fosse o sangue de um Deus, nós não teríamos salvação. É o sangue de Cristo que a gente clama, que precisa nos salvar. E aí, falando em salvação, a gente vai, para a gente ter a intimidade e ter a confiança nas promessas de Deus para nós, nas promessas do coração de Jesus, nas promessas daquilo que a igreja nos ensina. Nós precisamos ter um coração livre e confiar e abraçar, amar, viver daquilo que a mãe igreja nos ensina. Tem um santo, ele é santo, era soldado militar, bonito, né? Esses dias eu estava vendo sobre isso. Quantos santos temos? Temos até santo japonês, né? Que era samurai também, né? E ele foi para a guerra. Ele levou um tiro no pé e perna, assim, muito grave. A situação dele era muito difícil. Passou um soldado perto dele, ele grudou na perna do soldado e falou, me confessa, me confessa, me confessa. O cara falou, mas eu não sou padre. Ele falou, me confessa, ouve minha confissão. Eu quero confessar porque eu vou morrer. Ele estava desesperado. Ele sabia que ele ia morrer. Ele achava que ele ia morrer, né? E ele se confessou, o cara não conseguiu se livrar dele. Conclusão, o cara ficou ali e ele fez a confissão dele. E Deus ouviu a confissão dele, será? Ouviu? Porque se eu creio, eu tenho comunhão com Deus, entende? É preciso crer. Eu não vejo para crer, eu creio para ver. Ele sarou do pé, voltou. Quem é esse santo? Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, a congregação do nosso Papa. Ele se confessou como um soldado, que não sabia nem se era católico ou não. Porque medo da morte, não, medo de perder o céu. Entende? É esse caminho que Jesus está mostrando. Bate na porta do coração dele. Vamos buscar a santidade. Essas raízes que nós trazemos, muitas vezes, vindas dos nossos antepassados, de lugares onde a gente foi, de coisas que a gente fez, ou que fizeram por nós, elas não são maiores do que quando nós fechamos nossos olhos e clamamos o sangue de Jesus. Dia 1º de julho, a igreja dedica ao preciosíssimo sangue de Jesus. Existe a oração de consagração, onde num momento da oração a gente pede que Ele coloque um círculo do seu sangue sobre cada pessoa da nossa família. São os frutos que a igreja nos dá para a gente viver, mas a gente não vive de TikTok, gente. A gente não vive. A gente não vive até de boas mensagens. Às vezes a gente tem que, esquece de ver até uma mensagem importante, porque a gente vê tanta coisa e fala, não dá para ver. Não dá para ver tudo. E o mundo quer fazer de nós consumidores, entendeu? Consome. Mas a hora que a gente mais precisa, a hora que a gente mais necessita, é só entre nós e Deus. Amém? Então a gente aprendeu que a gente precisa bater na porta desse coração.
E para concluir, então eu vou falar agora. Santo Inácio, já falei. Agora eu quero falar de um jovem que a igreja vai declarar santo. Alguém sabe quem é? Já foi declarado. Quem é? Beato Carlos Acutis. Ele viveu e testemunhou. E aí eu entro numa parte que eu quero dizer. Ser cristão é escolher submeter tudo. Se eu quero ser cristão, eu tenho que submeter tudo ao querer do Senhor, ao buscar uma vida de retidão de acordo com os princípios doutrinários da fé católica. Cabe a nós decidir firmemente por permitir que Jesus possa agir livremente em nossa vida e assim assegurar o seu senhorio. Eu posso dizer que Jesus é o Senhor da minha vida quando eu abro tudo para Ele, quando eu abro a minha alma para Ele, o meu coração. E abrir aquilo, gente, muitas vezes nós pensamos que nós temos uma conta, uma dívida muito grande para pagar. Ele já pagou. Olha a cara de desanimado que a gente anda, carregando pesos, cansados, desanimados, porque trazemos culpas em nós. Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Nós não sabemos. Às vezes Deus não permite. Você sabia? Você sabia, Anderson, que Deus às vezes não permite aquilo que você quer fazer? Porque não é a hora dele te dar. Viu, Marilu? E se ele te der, você vai perder. E ele não dá. Ele sabe que o inimigo vai tentar você. Ele vai querer ir contra você. O Senhor não vai deixar. O Senhor nos protege. O Senhor nos ama. Ter Jesus como Senhor é dizer isso. Ele é o Senhor da minha vida. E quem decide sobre as áreas da minha vida em todos os sentidos é Ele. Eu entrego tudo, eu submeto tudo a Ele. E esse menino, a gente percebe, no último dia da novena, a Fran falou sobre a vida de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Desde os 2 anos e meio, 3 anos, ela já deu todos os sinais. Assim como Nossa Senhora nasceu escolhida por Deus para ser aquilo que foi, e não podia ter mancha de pecado onde nasceria Deus, ela foi pura, e isso é um dogma de fé da igreja. Ela nasceu e morreu assim, sem pecado original ela não teve. Nós trazemos que a concupiscência, a tendência de pecar, isso é próprio nosso, é a nossa luta, tá bom? E teve santos também que foram escolhidos assim. E Santa Margarida era uma delas. E ela era a pessoa para quem Jesus disse: eis o coração que tanto amou o mundo e dele não tem recebido senão ingratidão. Isso cabe para você? Você tem sido grato a Jesus? Tem sido grato ao coração dele? Ao Espírito Santo quando você acorda? A quem você se refere primeiro? A Deus? Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor vai fazer comigo hoje? O que nós vamos fazer junto? Ou a gente pega o celular e vai ver as notícias. Nossa Senhora em Medjugorje disse que antes da palavra de Deus nós não podemos ver notícia. Ela rouba a nossa inteligência. Ó. Entende? São Padre Pio dizia que o inimigo é astuto, ele age aqui em nós. A gente precisa ter. E Carlos Acutis foi um desses meninos que amou apaixonadamente Jesus desde o começo da sua vida. E morreu muito jovem, aos 15 anos, com perfume de santidade. Mas era a missão dele. Você tem a missão de ser perfume de santidade na sua casa. Eu penso assim. E penso, será que um dia meu filho vai falar: nossa, que mãe maravilhosa que eu tive. Mulher de Deus, santa, tinha cheiro de santidade. Será? Será que ele pode falar isso de mim? Será que nossos filhos podem falar isso de nós? Será? A gente tem que buscar ser, até o fim da vida. A minha mãe era tão simples. Eu sei das misérias que minha mãe levou no coração dela. Sei muitas. Mas foi ela a pessoa que no momento da minha vida que eu mais precisei, que ninguém me entendia, ela me compreendeu. Ela nunca me perguntou: filha, por quê? Nunca, nunca. A missão que Deus me confiou, meu casamento, meu marido. Meu marido vem de uma família que os pais se separaram, 5 irmãos, todos se separaram.
Quando ele chegou aqui, eu estava no Brasil, ele veio pela segunda vez, tinha uma aposta entre família para saber quando é que a gente ia separar. Esse ano nós vamos completar 32 anos de casado. Porque nós somos bons? Por pura graça de Deus. E essa é a minha missão, porque vem da família dele uma raiz de separação. E pensa que é fácil? Pensa que tem dia também não quero chutar o pau da barraca? Quero. Ah, mas não posso. Não posso porque ele também é a dose certa da minha santidade, sabia? Sem ele, tem santidade para mim não. Tem não. Nem tem. Olha aí para sua esposa, para o seu marido, tem santidade para você sem mim não, viu? Não tem. Mas por quê? Porque Paulo buscava viver uma vida eucarística. Ele amava a Eucaristia. Os pais dele eram ricos, ele pobre não. Queria, tá na internet, né? Tá tudo aí. Mas eu quero contar o sonho que a mãe teve. Os pais queriam levar ele para a Terra Santa. Meu filho, vai conhecer, fazer uma peregrinação, conhecer a terra de Jesus. Ele falou, mas como que eu vou para lá se Jesus está aqui nos tabernáculos? O que eu vou fazer lá? Ele está aqui. Você consegue ver isso? Que triste no dia de Corpus Christi, depois ver a notícia. Uma igreja mandou a mensagem para as irmãs do Instituto Hesed. A Eucaristia pregada embaixo do genuflexório com chiclete. Era Jesus. Pode ter sido um satanista que fez para dizer, olha o que eu faço com você. Ou um católico que resolveu ser ateu, que não é nada. Alguém que ficou revoltado porque Deus não atendeu, Jesus não ouviu a prece dele. E a reparação? Sabe a dor do seu coração? Sabe as suas lágrimas? Elas reparam os ultrajes do coração de Jesus. Sabia? O seu sofrimento, a sua espera. A espera em Deus. A sua perseverança em caminhar na igreja, em ser igreja. Gente, a igreja não é isso aqui. A igreja é cada um de nós. E o perfume de Cristo só vai chegar lá através de nós. E às vezes a gente não está perfumado, né? Mas a gente se lava, a gente toma banho, limpa a roupa, põe um perfume, não é assim? Também o meu cabelo hoje vem mais diferente. Quem me vê no dia a dia não é assim. Não é? Na igreja, roupinha de missa, né? A gente tem. A gente precisa ser esse odor de Cristo no mundo, porque aí tem poder. Onde Jesus passa, o mal não fica. Se na nossa vida, se na nossa casa está tendo algumas coisas muito esquisitas, é porque Jesus não habita ali. Ele não está. Alguma coisa está entrando junto. E onde Deus está, o mal não pode ficar. E às vezes nós temos isso que nós não percebemos. De coisas que nós ouvimos, de filmes que nós assistimos, de objetos que nós possuímos, presentes que nós ganhamos. Quantas vezes na oração o Senhor revela? Um dia você reza com alguém, o irmão ora por você e fala, olha, tem alguma coisa esquisita aqui nessa casa, esse objeto aqui, de onde veio? Tem gente que usa, se a pessoa pega a Eucaristia, porque sabe que ali está Jesus, e prega ela com chiclete embaixo da mesa, para humilhar Jesus, para ultrajar o coração de Jesus, ela pode fazer muitas coisas más. A inveja, a maldade, quer nos derrubar. A inveja de um casamento feliz, quer nos destruir? Sim. Quantas vezes o amante manda fazer algumas coisas, amarra alguma coisa na boca do sapo? Isso afeta? Eu não sei. Mas que o maligno pode agir aonde eu não estiver em comunhão com Deus. Amém? Eu conheci uma pessoa e ela ia viajar e ela ia se encontrar com uma pessoa assim. E o sacerdote disse para ela, se você está em comunhão, não tema. Ele não pode nada. Se eu comungo Jesus na Eucaristia. Mas para isso eu preciso vir à missa aos domingos, sabia? Eu preciso estar em confissão. Eu não, sabe, a situação é tão assim, Senhor, eu não consigo. Mas eu confesso uma, confesso duas, confesso três, eu vou buscar. O exemplo desse menino, ele só vai subir aos altares porque ele viveu da Eucaristia. E olha a frase bonita de Santo Agostinho que eu encontrei aqui dentro desse livrinho por acaso. A Santa Eucaristia é o pão de cada dia. É o que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia.
Nós não temos missa diária, né? Mas ontem eu tive a graça de poder, a Fran avisou que ia ter missa em Cesaque do Sagrado Coração, a paróquia é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Eu consegui comungar, porque é minha defesa, é minha arma. Eu preciso. As pessoas têm que ir para o trabalho, em primeiro lugar, sim. Eu vou deixar de trabalho para ir na missa. Eu fazia assim, Natal, Semana Santa, mas eu pensava, alguém tem que fazer o trabalho dobrado no meu lugar. Eu entendi que enquanto eu viver aqui é uma necessidade. Mas se eu tenho oportunidade, eu posso ir. É bom que vá. Porque quais as batalhas que você precisa vencer? E Deus tem que fazer tudo para a gente. E a gente não se desfaz dos lixos que o mundo coloca em nós? Às vezes a gente sofre porque a gente não entrega o nosso todo para Jesus. E Ele não pode agir em nós inteiramente, por quê? Porque nós amamos Ele pela metade. Sacrifício de acordar todo domingo, pensa que todo mundo aqui acorda, meu Deus, é missa, vamos para a igreja. Não é assim, custa. Dia de neve, dia de frio, viaja, chega de madrugada em casa, no outro dia tem missa, 9 horas da manhã. Nossa, meu Deus. Não tem quase nada da homilia, mas vai, porque Deus lá do céu, Ele olha cadeira por cadeira e Ele sabe onde você senta. E o pai sente quando seu filho não vem te visitar. O pai sofre, sabia? O pai sofre. Os gestos que a gente faz de conversão, de mudança da nossa vida interior, repara as dores do coração de Jesus e do coração de Maria, sabia? Eles continuam sofrendo pela humanidade. Eles continuam sofrendo por aqueles filhos queridos que morreram lá no Rio Grande do Sul. Mas o corpo pereceu, a alma Deus cuidou. Porque é dele. Eu só vou para o inferno se eu não estiver em comunhão com Deus e estiver em comunhão com o demônio. Aí sim. E infelizmente hoje não é muito difícil. Não é muito difícil. Eu preciso declarar Jesus como o Senhor da minha casa, da minha vida, do meu quintal, lá dentro, lá fora, em todo lugar. Jesus tem que ser o Senhor da minha casa. E não é brigando no tapa não, viu? Porque um dia meu marido falou para mim, eu vou para a igreja se eu ver Deus em você. Quer dizer que eu não via nada de Deus em mim, né? Como que eu vou conhecer que o coitado vem para a igreja? Não vem, entende? Às vezes, a gente tem um plano e ele não sai como a gente quis. E a gente se descabela e o Senhor fala, vai dar certo, criatura, vai dar certo. Mas a gente não sabe esperar, entende? A gente quer obrigar Deus a fazer do nosso jeito. Sofre as demoras de Deus e oferece como reparação pelas almas do purgatório, sabia? Elas dependem de nós para poder alcançar o céu da nossa oração. Oferta tudo o que você pode. Transformação de vida. O mundo vai crer em Jesus, vai crer em Deus a partir do testemunho da nossa fé. Não adianta eu dobrar os meus joelhos se eu não dobrar o meu coração e o meu coração não se voltar para Deus a ponto de eu passar aí o dia inteiro dentro da igreja. Não. Eu como mulher, por exemplo, se eu deixar a minha casa para fazer só as coisas da igreja, Deus vai me cobrar. Deus vai me cobrar. E foi duro quando eu entendi isso. Eu achava assim, está tudo bem, né? Não. É fuga. A realidade está lá dentro? É lá dentro. Meu marido chega em casa, eu tenho que estar com a janta pronta, tenho que atender ele bem. Tem dia que ele chega descansado, pesado, longe, sai de casa às 7 horas da manhã, 9 horas quase que volta. Então tem dia que chega assim, faiscando, né? É hora de silenciar o coração e ter paciência, porque bater de frente só vai piorar. A minha santidade também ajuda a santidade dele. Você já pensou? Olha, eu vou falar alguma coisa assim que Deus colocou no meu coração agora. Às vezes, nós queremos dar o troco no outro daquilo que o outro fez para nós. Mas você já pensou que se você fizer aquilo que a gente deixa de fazer como um gesto de misericórdia, de amor, de compaixão, está empurrando o outro para o inferno? Porque quando você reza por aquelas pessoas que você não ama,
Quer dizer, amar a gente precisa amar todos, que a gente não gosta. Quando a gente reza por ela, quando a gente suplica a Deus, Senhor, misericórdia, está difícil. Nós estamos trazendo, ela vai para mais perto de Deus, porque não pense que Deus quer salvar só a mim e a você. Deus quer salvar a todos. Gente, existe uma unção espiritual sobre a igreja. Uma unção espiritual sobre a igreja católica. É bem claro isso que a gente precisa dizer. Porque a igreja que tem o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Por isso que às vezes a gente tem que falar na missa, é difícil. Você vê que a pessoa senta e eu penso, meu Deus, eu estou tirando ela da comunhão. Mas a gente precisa rever, se nós não estivermos bem, é melhor a gente não comungar. Porque ali é Jesus vivo. E eu preciso comungar. O Senhor me dá força então para vencer. Sim, eu preciso de forças para vencer. Mas se o meu pecado for grave, eu não posso comungar. Eu preciso fazer o sacrifício da dor. Porque vai ser pior se eu for para o inferno. Porque o inferno é a ausência perpétua de Deus. Essa é a dor de quem pensa que o inferno vai ser fogo queimando a gente. Vai ser um fogo na alma de dor e sofrimento por ver o amor da sua vida e você não poder ficar com ele. Você ama o filho? Quem tem filho aqui ama o filho? Daria a vida por ele, não daria? E passar a vida toda sabendo que Deus, só que aí Deus não vai sofrer mais por você, porque você escolheu viver longe dele. Luta, por isso que Jesus disse, bate inoportunamente, bate na porta do coração de Deus, pela minha, pela sua conversão, pela salvação da nossa família. Mas, meu irmão, você está falando tudo isso e meu povo lá em casa. Deus trouxe você. Você é o perfume de Deus a entrar dentro da sua casa. Jesus, as áreas da minha vida, quem decide é Jesus. Quem tem o domínio sobre mim é Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Se você sair daqui com isso hoje, que Jesus rezou, que Jesus tocou, que Jesus revelou para você, Jesus é o Senhor da minha vida. Senhor, eu não sei o que fazer com isso. É a oração que você precisa fazer. Senhor, eu preciso da tua graça. Nós vamos ouvir essa canção. Eu achei tão linda e eu via a igreja cantando aqui. É simplesinha, mas ela vai falar do teu amor por Jesus. Quero que você feche um pouquinho os seus olhos e escute. E depois a gente vai cantar junto, tá bom? Ok? Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor. Tenho sede e fome do teu amor, ao teu encontro. Eu venho aqui, Senhor. Vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Vem me
Senhor, e vai tocando esses corações, Senhor, que se abriram à tua graça. Jesus, coloca, Senhor, a tua unção. Coloca a tua graça, Jesus, em cada um deles. Que eles não saiam daqui como entraram, Jesus. Toca na mente, Jesus. Toca, Senhor, em cada área da vida deles. Toca, Senhor Jesus, no mais íntimo, Senhor, do coração, onde só o Senhor pode entrar. Visita, Jesus, a história, o passado, Senhor. Visita, Senhor Jesus, os sonhos dessa pessoa, Senhor, deste filho, dessa filha amada, Jesus. Visita, Senhor, as preocupações, Senhor, mas visita também, Senhor, o desejo de entregar a vida a Ti, Jesus. Coloca, meu irmão, minha irmã, suas dificuldades no coração de Jesus. Coloca a sua vida, diz para Ele: Senhor, a minha vida é Tua. E se até hoje, Jesus, eu andei longe dos Teus caminhos, Senhor, eu quero voltar. Jesus, me socorre. Jesus, vem me recriar. Jesus, vem me renovar. Senhor, vem me curar. Jesus, vem me libertar. Senhor, toca no meu coração, Jesus. Senhor, não permita, Jesus, que o mal me afaste de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que o meu coração fique duro diante das realidades da vida, Jesus. Faz-me, Senhor, uma alma esponsal, Senhor. Dá-me, Jesus, a graça, Senhor, de crer, de depositar aos Teus pés as minhas crenças, Jesus, e professar a fé no único Deus, Senhor e Salvador. Senhor Jesus, as minhas vitórias estão em Tuas mãos. Eu confio em Ti, Jesus. Eu espero em Ti, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Vem me saciar, vem me preencher, vem me renovar, recriar. Você crê nele. Confio em Ti, preciso de Ti, Jesus. Confio em Ti, confio em Ti. Espero e Te amo, Jesus. Espero e Te amo, Jesus. Confio em Ti. Confio em Ti, preciso de Ti, Jesus. Confio em Ti, confio em Ti, espero e Te amo, Jesus. A imagem que eu vi na oração é Jesus passando aqui com um manto branco e olhando a cada um de nós. É difícil ver a Deus, não é? Mas Ele é um Deus que não se esconde. Ele é um Deus que está na pessoa do seu lado. Dá um abraço no seu irmão. Ele vai ser Jesus para você, você vai ser Jesus para ele. Diz: eu te amo, Jesus. Repara as dores desse coração tão sofrido. Mas Ele morreu por nós, porque Ele sabe o peso que nós temos para Ele. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que eu passei na minha vida até aqui, porque o Senhor cuidou de mim. Obrigado, Jesus.
Dá um beijo nessa pessoa, dá um beijo em Jesus, sabe?